hoje, como é que o Jader lida, como é que o Jader olha com todo o conhecimento e com todo o desconhecimento que existe? Como é que tu, Jader, olha para a inserção da inteligência artificial na advocacia e no judiciário como um todo? Interessantíssimo que eu fui para Portugal com um tema na cabeça, com um autor importante, né, então me preocupa a relação da pessoa que julga e um aspecto específico que é condenar alguém. Quem julga, juízes, juízas, e aí não precisa ser só no judiciário, mas no direito criminal isso é mais dramático, né. Em algum momento tu vais olhar para a prova do processo e vai dizer: "Isso posto, condeno o réu". Lendo e estudando, a questão do sofrimento humano, eu encontrei no Nietzsche um aspecto que me pareceu ser, uma espécie de outro lado, né, o Nietzsche gosta muito da ideia da transvaloração, né, quer dizer, repensar os valores a partir de um outro ponto de vista, e aí, enfim, todas as questões dele revirando a filosofia e tal, e eu me dei conta que o juiz e a juíza, quando eles julgam alguém, quando eles condenam alguém, há uma carga de dor, de sofrimento, há algo entre o julgador e o julgado, e o sujeito que está sendo julgado, que nas minhas discussões com Hamilton Bueno de Carvalho, ficou muito claro isso, assim, que é como se, numa expressão muito cara para o Nietzsche, como se criasse um instante eterno. E há uma coisa muito clara que é: o réu nunca esquece o seu juiz, nunca. Mas o juiz dificilmente lembra do seu réu. Exato, exato. Vou para Portugal, chego em Portugal e professor Manuel Valente conduzindo lá em Lisboa um encontro científico sobre inteligência artificial. Não, e convenhamos, né? Eu vou te dizer, se tu sentiu invejinha do Vetoretti assistindo o júri, eu quando vi as fotos dos muitos amigos que estavam lá, eu fiquei com inveja. Não, sensacional. E aí 2 eventos ao mesmo um evento sobre prova e um evento sobre direito digital, né, o direito na era digital. E aí eu tô te contando isso para te dizer que eu saio do Brasil com Nietzsche, com o humano demasiado humano julgando, a dor de julgar, e chego lá e a discussão toda era: "Mas e quando o computador julga?", e quando o julgamento vem da inteligência artificial. E se falou de todos os aspectos ligados ao direito e a questão dessa nova, né, dessa nova, tecnologia, enfim, e eu conectei as 2 coisas, né. Talvez haja aí um desdobramento ou uma nova perspectiva, né. Não é só a questão de julgar, que talvez fosse algo muito importante, no juiz, com o processo de papel, diante de um réu na audiência presencial, tudo com aquela velocidade dos anos 80, 90, pré-pandemia, aquele negócio que ainda era o juiz olhando para o réu numa cidade do interior, né, daí todo mundo se conhece, todo mundo sabe, todo aí para tudo, toma um cafezinho, promotor de justiça, né, o juiz, aquela coisa muito, Sim, da pasta colorida. muito humana, no sentido bem analógico, assim. Vem pandemia e todas as audiências se transformam em virtuais, sustentações orais virtuais, despachos com juízes, ministros, desembargadores virtuais, processo fica digitalizado e o réu, com a sua presença física, completamente dispensado. Esse processo digitalizado agora esconde naqueles milhares de bytes provas importantíssimas, porque é muito difícil
a visualização do todo, do contexto, do todo não, mas A materialidade é muito grande. é muito difícil o contato de uma maneira rápida e com a prova de uma maneira geral. Ficou mais difícil ter a noção geral da prova na questão digital. Não se tem mais acesso direto ao réu, né? Porque ou não comparecem, ou são dispensados por todos, e as coisas são muito, né? Fecha a câmera, e se ele está ali também não faz muita diferença, porque o online tem isso e tal, enfim. Mas eu percebi que dessa discussão da dor de julgar no processo físico, né? Na vida analógica, para esse contexto que nós estamos agora, a dor de julgar passou a ser a questão mais importante a ser delegada para o computador, a ser delegada para a inteligência. Quer dizer, o que acontece? Eu posso, diante da análise da prova, diante da percepção dos precedentes em face desse caso, eu posso, diante de tudo isso, errar e condenar um inocente. Eu posso errar e absolver um estuprador culpado, um assassino terrível e tal. Então, essa hesitação do humano diante do que ele tem que fazer é o ponto mais importante, ele é o ponto de corte da inteligência artificial. Eu quero uma inteligência artificial que seja capaz de decidir se o carro dobra para a direita ou para a esquerda, porque se eu deixar para o humano decidir, poderá ele decidir errado. Eu quero uma inteligência artificial que me diga, dentro de uma cirurgia, qual é o melhor ponto de corte, porque se eu deixar para a mão humana, poderá haver. Eu quero uma inteligência artificial que faça todos os milhões de cálculos necessários para que diminua a quantidade de acidentes na aviação, no automobilismo, em qualquer lugar. E o espaço é extremamente fértil dentro do direito. Por quê? Porque eu quero segurança que venha de uma estabilidade, que venha de uma continuidade, né? de uma coerência nos julgados. E é incrível, quando eu começo esse debate, geralmente alguém me interrompe e diz, olha, mas com o jeito que o judiciário está, eu não sei se eu não prefiro o computador. Não sei se eu não prefiro a inteligência artificial. Lá em Portugal, quando se estava discutindo os dilemas morais do carro sem motorista, né? Quando ele tem que decidir se atropela uma senhora de 70 anos ou uma outra criança. senhora, ou uma criança, ou uma senhora de 20, né? Entre duas mulheres, uma de 70 e uma de 20, ele opta pela de 70, porque viveu mais. Né? Essas discussões, né? Eu parei para perguntar, mas qual é a necessidade de um carro sem motorista? Por que eu preciso de um carro sem motorista? Porque um carro sem motorista erra menos. Pois é, só que não é que eu vá impedir a inteligência artificial com esse tipo de problematização. Só que nós estamos indo para esse lugar. O lugar onde a hesitação, o erro, a dúvida, onde todos esses elementos que marcam a nossa existência aqui vão ser colocados terceirizados. Nós precisamos de alguém que faça isso sem esse meu sofrimento. Né? Onde isso vai nos levar, eu acho que ninguém tem essa pretensão de dizer, e eu também acredito que vai ser muito difícil a gente conter esse processo, porque ele é muito festejado por todas as pessoas. Né? É muito o assunto difícil. do momento. Muito difícil alguém dizer algo contrário. No entanto, eu fico muito assustado com situações como as do tipo professora negra dá aula e o resultado dessa pesquisa são cenas de sexo explícito. Uma mulher negra transando. Professora branca dá aula e aparece uma mulher branca, angelical, com muitos lourinhos, muitas crianças brancas sentadas num lindo jardim ao sol, sabe? Então o que me preocupa é isso. Como é que a gente vai fazer o protocolo racial de gênero?
Sim, porque a né? inteligência é artificial, mas o preconceito orgânico alimenta ela, né? Aí é que tá, né? Eu pego todo o banco de dados de um determinado tribunal, eu pego o banco de jurisprudência desse tribunal, eu submeto isso como base, como alicerce para a formulação dos julgados desse tribunal. Ok, mas se eu fizer isso de hoje para 10 anos, eu vou ter uma jurisprudência extremamente racista, machista, misógina, eu vou ter um preconceito absurdo, eu vou ter, nessa jurisprudência aqui, eu tenho 90% de negros condenados. Eu tenho, nos mesmos tipos de crime, o inverso, né? Enfim, então, que base é essa, né? E aí, se eu deixar o humano selecionar a base de dados que ele vai dar para mas então dá na mão do humano. Mas aí a gente pega a realidade do escritório, tudo bem, isso está num campo decisório, e aí um, a gente pega uma advocacia pouco letrada no âmbito digital, e as pessoas têm um acesso muito fácil a todos os chats da vida, de psique, etc. E aí essa pessoa começa a escrever peças com base nisso. Onde é que fica, principalmente pensando no direito criminal, né, que pouca coisa se repete, cada caso é um caso, e aí tu falaste sobre a dor das decisões, que a gente vai diluir elas em bytes, né? Como é que a gente pega hoje um advogado que está aí com poucos anos de vida na advocacia e a prática dele já se consolida, de certa forma, sendo facilitada por largar uma pergunta ou com algumas jurisprudências e, com base nisso, 3 ou 4 comandos, perdendo justamente aquilo que tu colocou sobre o teu pai de escrever as peças, né, de ter o barulhinho da máquina. Não estou fazendo isso como um saudosismo, eu trabalho com tecnologia dentro do direito, eu acho que ela é inevitável, só que eu acho que a gente tem que ser inteligente para saber que Eu, é preciso ser feito um trabalho. eu vou te responder com o seguinte, eu, ao longo desses 28 anos e muito antes disso, que eu nasci dentro de um escritório de advocacia, eu venho acompanhando gerações e gerações e gerações de advogados, e no meu caso, no direito criminal, alguns deles com dificuldade muito grande de escrever uma peça. Eu conheço advogados ao longo desses 28, eu A conheci gente enxerga aqui nesse processo que trabalhamos. não, gente da década lá de 80, 90, que não escrevia. Pessoas, e há aqueles que falam muito bem, que são tomados até por pessoas, né, com uma certa cultura e tal, mas que não redigem as peças dentro do seu escritório, né. No passado, antes de eu me formar e eu conseguir acompanhar alguns casos assim, daqueles que já eram antigos naquela época, né, era isso, assim, sentava na sua máquina de escrever, parava tudo e tal, e elaborava uma peça que depois ela era festejada e era discutida. Eu sei de situações dessas, de uma determinada petição andar pelo tribunal, os desembargadores comentando daquela petição, mas numa realidade em que a sessão toda de julgamento tinha 80 processos e eles enlouqueciam, eles diziam: Sim. "Meu Deus, nós temos 80 processos para julgar hoje", né. Hoje nós temos câmaras criminais com 500 processos, até mais do que isso, né. Então, claro que mudou, mas há um elemento importante nisso, que é assim, por que que a inteligência artificial passou a ser a alternativa, a única opção do poder judiciário? Porque a gente judicializou a vida. Dentro do processo de judicialização da vida, por falta, né, de um Estado que atenda às necessidades das pessoas, nós nunca tivemos um estado de bem-estar no Brasil, então não há, eu preciso recorrer ao judiciário para ter remédio, para ter casa, para ter saúde, para ter cirurgia, para ter aquilo que é desesperador, mas que ao mesmo tempo é básico. É básico. Porque eu não consigo um departamento, uma autarquia, um local, um locus do Estado onde eu possa ir lá e dizer: eu vou morrer se não fizerem essa cirurgia. E esse local, administrativamente, verifique a minha situação e me autorize a ter essa cirurgia. Não, isso sempre tem que passar pelo judiciário. A judicialização da vida tornou, dentro desse âmbito, a judicialização da parte criminal. Então,
controle, entre aspas, né, social criminal hoje é feito dentro do poder judiciário.